Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos. Hoje é o 5º dia do workshop da PEX Físio, do primeiro workshop. Hoje quem vai palestrar será a Clarissa Arthur. Ela faz o curso de Ciências Biológicas, está no 4º perfil. Ela vai falar um pouquinho sobre como redigir um parecer científico, né? E como fazer essa revisão também. Então, espero que seja muito útil para todos. E vou passar a palavra para a Clarissa. Boa apresentação, Clarissa, boa sorte. E até daqui a pouco. Obrigada, Isa. Posso projetar? Como a Isa já me apresentou, né? Eu sou a Clarissa, eu tenho 23 anos e eu estou cursando o 8º semestre de Ciências Biológicas. E eu vim aqui agora, hoje, contar um pouquinho para vocês, né? Nesse workshop sobre a elaboração de parecer científico. Então, vou passar aqui para vocês. O objetivo desse mini curso, né? É direcionar o futuro pesquisador, um estudante de graduação, né? Em como elaborar um parecer técnico de elevado crivo para os periódicos científicos, as revistas científicas. E esse minicurso ele é muito oportuno para que o participante adquira autonomia na emissão de pareceres científicos sempre que lhe forem solicitados. Então, aqui um pouquinho do roteiro do que a gente vai abordar hoje. Eu vou começar falando um pouco, dando uma introdução, né, ao parecer científico, o que é, qual a finalidade. Depois a gente vai passar para a estrutura, né, do parecer. Eu vou dar um passo a passo ali, desde introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Depois, eu vou tentar fazer um exercício prático meio guiado aqui, que eu vou mostrar para vocês um modelo, né, de parecer científico e um template que ajuda a fazer esse review aí. Também vou abordar um pouco dos erros mais comuns na elaboração de pareceres científicos e também algumas dicas finais. E aí a gente parte para as perguntas e para o encerramento, tá bom? Perdoe minha voz, que eu tô um pouco rouca, mas vamos lá. Começando aqui então, né? Vamos começar com uma visão geral. O que é um parecer científico, né? Um parecer científico é uma avaliação crítica e estruturada de um estudo. Ou seja, ele serve para garantir que a qualidade da pesquisa científica tenha essa qualidade, na verdade, e ajudar os autores a melhorarem os seus trabalhos, né? Então, ele pode ser um parecer de aceitação, revisão ou rejeição do estudo, que eu coloquei para vocês os tipos de parecer, né? De aprovação direta, revisão menor, revisão maior e rejeição. Bom, falando um pouquinho agora com relação à estrutura, né, do parecer, como eu já disse anteriormente, eu vou explicar cada sessão, como que você pode avaliar cada sessão e os exemplos de perguntas que o parecerista deve responder, né? Então, aqui começando por resumo, título e referências. Bom, o título, ele precisa ser um título claro, conciso e informativo. Então, o que você vai verificar na hora de emitir um parecer científico, né? Você pegou o artigo da pessoa, então você vai acabar comparando ali o resumo com o título. Ele está refletindo os objetivos e os resultados principais? Então, ali, né, eu coloquei, ele resume o estudo? Porque o resumo, ele também precisa conter o objetivo, os métodos, os principais resultados e as conclusões. Então, se o resumo for genérico demais ou faltar informações, como os principais achados da pesquisa, por exemplo, é legal a gente sugerir esse acréscimo. Também, com relação às referências, elas devem ser recentes e relevantes. Então, a gente tem que analisar se ela tem uns estudos mais recentes ou só referências antigas, né? O ideal é trazer referências aí de 5 anos para frente, né? De até 10 anos, na realidade, mas de 5 anos para frente é melhor. Então, por exemplo, agora dando um exemplo aqui da parte do título, por exemplo. Se o título do estudo for Estudo do Crescimento Vegetal, e o resumo não disser qual planta que foi estudada ou quais os principais achados, algo do tipo, você tem que recomendar algo do tipo, assim,
abre aspas, né? Sugiro tornar o título mais específico, incluindo a planta e a variável principal investigada. Então, são coisas nesse sentido. Aqui para a parte de resumo, título e referências, né? Agora, com relação à introdução. O que a gente precisa buscar aí, né? A introdução é algo que precisa justificar o estudo. Então, o que a gente tem que se perguntar? O que já é conhecido sobre o tema? Qual é a lacuna que esse estudo busca preencher? E se a hipótese também está clara. Então, como que a gente pode verificar isso? Você pode ler os primeiros e os últimos parágrafos da introdução e ver se o autor ele formulou uma pergunta de pesquisa clara e também se ele apresentou a hipótese, né? Então, ver se essa introdução também é algo objetivo ou se também eles fizeram uma longa bibliografia ali. Então, tem que olhar tudo isso. Um exemplo prático aqui que eu vou trazer também para a introdução, por exemplo. Se a introdução terminar com algo muito vago, como, esse estudo busca analisar o crescimento. Você pode sugerir reformular ao final dessa introdução, incluir uma hipótese específica. Então, mais ou menos nessa linha também. Agora, com relação aos materiais e métodos, né? Essa seção, ela é a seção que permite a replicação do estudo. Então, algumas coisas, né, que a gente pode se perguntar. Eu formulei a maioria dos slides nesse modelo de perguntas, porque eu acho que fica mais claro para a gente entender o que a gente tem que buscar e para vocês revisarem também depois. Então, o que a gente tem que perguntar, né? Os métodos, eles são métodos claros? Todas as variáveis estão bem definidas? E precisa olhar também se faltam detalhes importantes, né? Então, você vai verificar ali se o autor, ele descreveu os métodos com precisão, e os métodos, eu digo, os reagentes, os equipamentos, as amostras, as variáveis, então, tudo isso. Também, você pode fazer uma comparação ali com a literatura, para ver se esses métodos, eles são aceitos como padrão. Tem que olhar isso também. Aí, um exemplo prático para o material e métodos. Se o autor, por exemplo, ele menciona solução nutritiva, mas ele não fala qual que foi usada, não fala nada sobre o que a gente pode recomendar para ele, né? Você pode falar, inclua a composição exata da solução utilizada, coloque referências da onde que, se for aplicável isso, da onde que surgiu, né, essa solução nutritiva e tudo mais, nesse sentido também. Agora falando um pouquinho dos resultados, né? Os resultados, eles devem ser apresentados com uma clareza e uma organização, né? Então, a gente precisa olhar o quê? Se as tabelas e as figuras, elas são fáceis de entender, e se entre o texto e a tabela tem informações repetitivas, também observar se os resultados são estatisticamente e praticamente significativos. Então, assim, a gente pode verificar se o gráfico ele tem título, se ele tem a legenda, se ele tem os eixos identificados, né, que são coisas muito importantes. E também comparar, né, a descrição no texto com as tabelas e as figuras para garantir também que não fique ali muito redundante, né? Mas é muito importante que a tabela seja autoexplicativa, as figuras também. Então, tudo que tenha ali na descrição delas seja exatamente o que a gente está vendo, para que se uma pessoa que não entende do assunto, não sabe muito bem o que está sendo falado ali, ela consiga entender a partir da sua legenda. Então, a legenda tem que ser extremamente informativa, né? E você pode sugerir, se ele ficar repetindo muito ali, que o texto pode ser mais conciso, que destaque mais os resultados principais e tal, nesse sentido também. Agora, com relação à discussão e as conclusões, né? Aqui vai ser onde o autor vai interpretar os resultados, né? Então, o que a gente tem que se perguntar? Se esses resultados eles são comparados com estudos anteriores, se o autor ele discute as limitações do estudo também, e se as conclusões respondem aos objetivos e as hipóteses, né? Então, você tem que ver ali se a discussão ela traz novas informações além dos resultados,
E analisar também se o autor ele não acaba exagerando, né, nas interpretações, ou o que pode acontecer também é de tirar conclusões sem base nos dados apresentados, então você tem que olhar tudo isso. Um exemplo prático também dessa parte da conclusão, por exemplo. Se a conclusão é algo que diz assim, esse método ele pode ser usado em todas as plantas. Mas aí você vai ler o estudo e ele testou apenas uma espécie. O que você pode falar para ele? Para ele evitar, né, generalizações e falar isso, né, que a conclusão ela deve ser baseada nos dados específicos apresentados, porque senão não faz sentido, né? Aí aqui, o exemplo prático guiado, né, que eu comentei com vocês, trouxe, né, como eu abordei para vocês no começo da apresentação, eu trouxe 2 modelos aqui, um modelo de parecer, que eu vou dar uma mostradinha para vocês aqui primeiro, antes de destrinchar. Esse é o modelo. Bom, é um modelo de parecer científico, né, estruturado já, que ele tem aqui alguns comentários gerais iniciais, aí ele vai ter recomendações específicas divididas em seções do artigo, né, título, resumo, né, e até por isso que eu abordei com vocês cada uma. Então aqui, ó, métodos, resultados, discussão, conclusão. E também tem uma parte aqui que é mais ou menos de comentários majoritários, né, traduzindo, que são problemas grandes do artigo e alguns comentários específicos que vão ser detalhes mais pontuais. Aí o modelo 2 é esse aqui, que é um template, né, igual eu comentei, que ele é também estruturado para facilitar a análise dos artigos. Então, ele vai ser quem vai organizar, né, a revisão com as perguntas direcionadas também para cada sessão aqui, ó, da mesma forma que eu dividi. Então, tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Então, é uma ótima estrutura objetiva para você conduzir, né, o parecer. E a gente vai fazer o quê, então? Usar esses 2 documentos como base para entender como que a gente pode fazer uma avaliação crítica, né? Como eu já comentei, esse modelo é mais utilizado como um checklist mesmo, e o modelo 1 é um exemplo prático da redação do parecer. Então, vamos lá. Como que a gente pode aplicar, né, esse template de revisão? Vamos começar com ele. Aqui. Ele traz algumas perguntas, né, como eu comentei, do que a gente pode fazer com cada sessão. Então, a primeira sessão aqui, que é resumo, título e referências. Não sei se está muito pequeno, eu vou tentar dar um zoomzinho. Aí aqui são pontos a gente considerar, né? O objetivo tá claro, tá tudo em inglês, né, galera? Mas, enfim, aí tem todas essas perguntas, ó, as referências são relevantes, recentes, estão referenciadas corretamente, ou seja, a BNT, enfim, se tem estudos próprios incluídos. Aí aqui, introdução, se tá claro tudo que a gente já sabe sobre esse tópico, se a questão, né, tá exposta claramente, a questão que o estudo busca trazer, né, se tá justificado e tal. Aqui os métodos, é mais ou menos tudo que eu falei, mas eu trouxe porque aqui tem umas partes mais específicas mesmo, de coisas que você pode olhar quando você estiver ali com um artigo, né, em mãos. Então, resultados. Ó, discussão e conclusões. As conclusões são suportadas, né, pelas referências ou os resultados. Tem limitações e tal. Aqui. E aqui é a forma que você pode estruturar, né? Então, uma parte mais geral, uma parte dos pontos fortes do artigo e do impacto que tem isso no campo de estudo que o artigo quer ser publicado, né?
e comentários específicos também sobre as fraquezas, né, do artigo e o que pode ser feito para melhorar isso. Então, aqui é mais para você estruturar os seus comentários na revisão. Aí, então, agora voltando para cá, né? Deixa eu só subir aqui. Pronto. Agora que a gente entendeu, né, esse checklist do template da revisão, a gente vai ver como que ele foi aplicado no modelo do parecer aqui estruturado. Bom, então, ele começa, né, aqui com alguns comentários gerais, agradece, cita o nome, né, do estudo e tudo mais. E aí, aqui, ó, recomendação. Aí desce. Comentários para os autores. Queridos autores do manuscrito tal. Aí fala, né, um pouquinho, e aí chega aqui, então, já deu uma breve introdução, né, agradeceu a oportunidade, resumiu a opinião geral do artigo aqui em cima. Então, eles vêm aqui e começam com a parte de comentários específicos por sessão, né? Então, aqui. Só um minuto. Aí, pronto. Aqui é tudo separadinho e tal, e aí tem essa parte de Major Comments, que são basicamente os comentários que eu acho que eu até citei já, que eles abordam os problemas principais e os pontos mais críticos do artigo. Então, eles geralmente vão envolver questões como coisas que impactam diretamente a qualidade da ciência, digamos assim. Então, por exemplo, a falta de hipóteses claras, problemas metodológicos graves também, entra tudo aqui. Falta de interpretação adequada dos resultados, problemas com a estrutura das sessões, então, ou introdução muito curta, ou muito longa, conclusão muito curta, muito longa, e assim vai. Então, esses major comments, né, eles são apresentados em forma de tópicos numerados aqui, ou de itens muito claros, e cada comentário é acompanhado de uma sugestão para poder resolver, né, o problema. Então, aqui, ó, todos esses. Ó, é necessário escrever a hipótese nula, tananana, no final do parágrafo da introdução. Deve ser reescrita essa seção. Então, é sempre mais ou menos nessa linha. Então, como que a gente pode aplicar isso, né, no Major Comments aqui? Você vai apresentar um problema por tópico, ser muito claro e muito objetivo na hora de descrever o seu problema, e também incluir, né, uma sugestão concreta de como os autores, né, podem melhorar. Então, se o autor não apresentou uma hipótese clara na introdução, aí você coloca lá, recomendo que ele inclua uma hipótese nula e alternativa no final da sessão, para alinhar com os objetivos do estudo, que é mais ou menos o que a gente viu. Aí tem essa parte de comentários específicos, né, sobre a fraqueza do artigo e o que pode ser feito para melhorar, né, que eu comentei aqui, ó, tudo numeradinho. Tal. E as partes fortes do artigo também, né? Então, o que eles fizeram de legal, as partes principais que são muito boas, então você pode colocar tudo isso, pode e deve, né? Colocar tudo isso para ajudar os autores ali na hora de entender, né, melhor o que eles devem melhorar no artigo e o que foi bom que eles fizeram. Aí entra na parte aqui dos minor comments, né? O que são, né, os minor comments? Eles são comentários também, só que sobre os problemas que são um pouco menores, um pouco mais pontuais e que também não vão afetar diretamente a qualidade científica do artigo, mas que vão ajudar, né, a melhorar a apresentação do trabalho. Então, aqui, o que pode incluir nos minor comments, né? Erros de redação, erros de gramática. Você pode incluir também sugestões para melhorar a clareza dos gráficos, das tabelas, das figuras. Então, nesse sentido, também as referências que estiverem desatualizadas ou faltando, ó, que eles até colocaram aqui alguns exemplos, você pode colocar também. Então, é mais esses comentários pontuais, né?
E eles aparecem geralmente com um detalhamento menor do que os major comments, mas ainda assim eles trazem sugestões bem claras, né? Então, comentários, como que você pode aplicar isso, né? Comentários pontuais, rápidos, os pequenos problemas que você identificou, coloque lá com precisão. Então, por exemplo, você coloca lá, na linha 5 da introdução, substitua X por Y. É meio que um guia, assim mesmo. E você também pode evitar ser excessivamente crítico com os problemas, com esse tipo de problema, porque eles não vão interferir tanto quanto os major comments, né? Então, é importante fazer esse filtro aí. Então, aqui é um exemplo. Para a figura, por exemplo, o que você pode falar? Figura 2 não tem legenda explicativa. Eu recomendo que você coloque uma legenda, não, de forma formal, né? Recomendo adicionar uma legenda para que os leitores entendam os dados apresentados de forma que eles não precisem consultar o texto. Isso é muito importante também, de você ver uma figura e você, igual eu comentei, né? Essa autoexplicativa, você não precise voltar no texto para entender do que se trata a figura. De bater o olho, você já tem que entender. Então, é meio que por aí. E é basicamente isso. Essa é a estrutura, né? Então, aqui do parecer. O esquema é mais ou menos nisso que eu comentei. Então, primeiro, uma abertura mais cordial, né? Você faz uma prévia apresentação, faz uma visão geral do trabalho. Depois, os major comments são os comentários principais, que vão tratar dos problemas críticos e acompanhar sugestões específicas, né? E aí tem a parte de partes positivas e negativas. Depois, os minor comments, que são os comentários menores, né? De detalhes pontuais, observações claras, diretas. E a conclusão, que é basicamente um fechamento do parecer que vai reforçar, né, ali as melhorias sugeridas e apresentar também uma recomendação final, né, e falando se você aceita, não, o artigo. Vou voltar para cá, então. Então, com essa estrutura, né, que eu demonstrei para vocês, o parecerista ele vai conseguir organizar melhor as suas ideias, sendo claro, objetivo, construtivo. Opa, passei sem querer. Então, aqui o segredo é separar os problemas grandes e pequenos, né, como eu comentei, para ajudar os autores a entender o que eles precisam corrigir e melhorar, né, significativamente a qualidade do trabalho final. Então, você pode utilizar esse modelo fornecido aqui como uma referência prática, né, na hora de escrever o seu parecer, mas sempre visando ali escrever soluções concretas nos comentários para que os autores possam implementar mesmo as melhorias sugeridas. Então, é isso. Agora eu vou para a parte aqui de erros comuns, né, dicas finais, que a gente vai basicamente revisar os principais erros que podem aparecer nos pareceres. Então, aí agora a parte do parecerista, né, que vai dar essa variação. Então, o que pode ser considerado erros, né? Eu trouxe 3 aqui. Comentários genéricos demais, que sejam, sei lá, a introdução está ruim. Não dá, né? Então, você sempre tem que explicar o que está faltando e sugerir melhorias. Uso de linguagem agressiva ou não construtiva. Também não cabe aqui, né? A gente quer que eles melhorem o artigo. Então, o tom deve ser um tom técnico, deve ser um tom respeitoso. Falta de fundamentação também. Não é um erro muito grave, porque as críticas elas precisam ser baseadas, né, na literatura ou ao menos ali na lógica científica. Você tem que ter um embasamento do que você está criticando, né? Não pode só criticar a troco de nada. E aí, algumas dicas. Você estruture sempre, né, os seus comentários. Então, sei lá, você pode começar com um elogio, falando o que foi bom ali, explicar o problema depois, e sempre sugerir a solução. E, novamente, ser claro, ser direto, evitar frases vagas como, o estudo é interessante. Também, né, tem que ser um pouco mais ali.
E lembrar também que o seu objetivo é ajudar os autores a melhorarem o trabalho, né? Então, é basicamente isso. Aqui, caminhando para o encerramento, né? Eu só queria reforçar que o que é um bom parecer, né? Um bom parecer é um parecer que vai identificar os problemas, mas vai sempre sugerir as soluções, utilizar uma linguagem respeitosa, objetiva e ser dividido em decisões claras, facilitando o entendimento do autor, né? Agora, com esses exemplos, eu acredito que vocês têm uma base mais sólida, né, para melhorar os seus próprios pareceres científicos quando vocês forem realizar. Aí eu trouxe aqui uma frase que... Por que eu trouxe essa frase, né? Basicamente, revisar um artigo não é apenas você identificar as falhas ali, mas sim contribuir para a construção de um conhecimento que seja mais sólido e mais confiável. E aí eu trouxe essa frase que a ciência é mais do que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar, uma maneira cética de interrogar o universo. Então, é isso. Ao a gente elaborar um parecer crítico e construtivo, a gente exerce esse papel que é essencial, né, basicamente, de questionar, de aprimorar e de avançar aí com a ciência, né. Então, foi mais ou menos isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma experiência como parecerista, não sei. Mas é isso, eu encerro aqui a minha apresentação e fico aberta para dúvidas. Obrigada. Eu que queria te agradecer, Clarissa. Muito obrigada por essa magnífica palestra, sim. Eu acho que esclareceu bastante coisa. Às vezes a gente na graduação não tem muito contato com parecer científico, né? E às vezes até quando a gente recebe um parecer, a gente entender a forma que ele foi feito, ajuda a gente a melhorar o nosso artigo, a entender melhor ali o que o parecerista está querendo falar, né? Então, acho que vai ser de suma importância aí para a graduação de todo mundo. Pode falar, Lucas. Pô, primeiramente, parabéns pela palestra, né? E, Obrigada. e assim, só pensando, né? Eu sei a resposta, mas fica a reflexão para vocês. A gente pode usar esses modelos que você apresentou para revisar o nosso artigo antes de submeter? Sim ou com certeza? Com certeza. Tirou da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Porque, nossa, é excelente, né? Você realizar ali o seu próprio parecer sobre o seu artigo antes de você fazer ele. Então, você vê o que você acha que precisa melhorar ali. Então, acho que é extremamente essencial mesmo. Queria perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, se quer fazer alguma colocação. Pode falar, professor. Boa noite, Clarissa, Isabela, boa noite a todos. Me ouvem e me veem? Sim. Maravilha. Bom, primeiramente, Clarissa, agradecer você pela magnífica apresentação, pelo seu cuidado com a plateia, em pontuar, em compartilhar conosco o link para acessarmos aí não só agora, mas futuramente, e pela escolha de um assunto que talvez entre, né, até agora o que a gente já debateu no workshop. É um assunto que, digamos, é o que mais talvez nos preocupe, porque muitas vezes a gente almeja publicar o tão desejado artigo científico, mas a gente não sabe exatamente como é que o parecerista realizará o crivo técnico científico do nosso estudo. Então, com essa forma que você trouxe, com esse passo a passo, e muitas dessas dicas, eu acho que vai ao encontro do que o colega Lucas acabou de pontuar. Mais do que aprendermos a emitir um parecer, e isso é algo comum e será permanente na vida de todo pesquisador, mais do que saber como emitir o parecer, é como também fazer essa triagem com as nossas próprias informações
para que o lado de lá, ou seja, o parecerista do nosso futuro manuscrito, ele também possa, ele tenha a oportunidade de mostrar para nós o que a gente precisa melhorar, ou mesmo a gente já apontar para ele ou antecipar as possíveis melhorias que virão da parte dele. Eu queria aproveitar, primeiro, também agradecer você, mesmo com a garganta não 100%, estando aqui e realizando para nós, né, aí no sacrifício, a apresentação. Eu gostaria de pedir a você novamente, Clarissa, que né, entre os colegas que ingressaram um pouquinho depois, ou mais agora ao final, e pensando também que esse nosso workshop vai alcançar futuramente estudantes de início de graduação, que muitas vezes, talvez a partir do que você apresentou, passem a ouvir a palavra artigo científico, volta para a gente, né, e tenta explorar novamente a informação de que você tem ali um passo a passo e você tem um roteiro, ou melhor, né, uma carta de resposta como parecerista. Então, tenta diferenciar o que, por exemplo, nós, ao emitirmos o parecer, temos que entregar, o que nós temos que submeter, e o que aquilo que nós não precisamos apresentar para a editora, né, para o periódico, e sim para nos ajudar a nortear o parecer. Agradeço desde já. Tá, eu vou apresentar a tela aqui, então, de novo, para mostrar. Tá aparecendo? Sim. Ok. Bom, então vamos lá, né? Aqui que eu comentei. Essa parte que é mais um roteiro, né? Digamos assim, do que você tem que ver. E a partir disso, a partir dessas perguntas que você vai dando esse checklist, né? Procurando no artigo, você vai fazer os seus comentários e anotações. Então, não é exatamente isso que vai pro parecer, né? Você não vai colocar tudo que você achou ali, comentou e isso aqui é mais um esboço mesmo para você conseguir se nortear. Então aqui, né, igual eu comentei, tem algumas perguntas que a gente vai se fazendo, né, de cada sessão para levantar esses questionamentos mesmo e conseguir sintetizar e ver o que está faltando aí para o parecer, né, para você colocar no seu parecer. Agora, o modelo do parecer em si, ele é meio que em formato, no começo aqui parece uma carta, né? Você coloca Buri, por exemplo, né? São Paulo, Brasil, o seu nome, o nome do autor, a revista, né? Que vai ser submetido, enfim. O agradecimento geral, né? Que eu comentei. Aqui uma parte de comentário para os autores, então, uma parte para você ter uma tirar a impessoalidade, digamos assim, né? Para você conseguir ter esse contato mais direto ali com os autores. E aí a parte de comentários, major comments, né? Que é a estrutura geral e as recomendações. Você vai escrevendo ele em forma de texto. Então, tem sim, né, os tópicos que eu comentei, que você vai colocar, né, mais específico, vai ser bem direto de mostrar, né, o que tá errado, o que dá para melhorar, mas você tem todo esse cuidado de escrita, né, de forma de texto mesmo. Então, aqui, na minha humilde opinião, os autores devem fazer esforços para apresentar uma quantidade maior de dados, né, coletados no laboratório. No entanto, nananana. Então, você vai descrevendo, né, dessa maneira, e aí sim você coloca o que dá para melhorar por tópico, né? Então, eu acho que eu até acabei não comentando isso, né? Então, aqui você pode ser mais sucinto se você achar os resultados são satisfatórios. Os dados são aparentemente satisfatórios. É isso. Aí aqui na parte de discussão, precisa de ajustes. Aí ele já você pode vir já com um textinho, né? E destrinchar mesmo, explicando que a sessão mostra muitas informações nos resultados. Então, eu encorajo vocês, autores, a inserir a hipótese científica para justificar o manuscrito. Então, é nesse sentido. Você vai ali meio que conversando mesmo, né? E sendo objetivo, mas ao mesmo tempo fazendo esse detalhamento mais em texto, né? O que os autores podem fazer, não podem fazer. Então, vai sempre nessa linha e separado por tópicos
que daí é diferente, né? Como comentado pelo próprio professor, dessa parte aqui do template, porque o template vai ser o guia para você nortear o que tá errado ali, o que dá para melhorar e o que já tá bom também, e você conseguir escrever isso e trazer até partes do artigo também aqui. Você pode copiar as sentenças, fazer uma citação do próprio artigo para que os autores entendam realmente onde que está o erro, o problema, né? Ou enfim, coisas. Acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu esclareci exatamente o que o professor quis dizer, mas a estrutura mesmo dos dois é bem diferente. Não, esclareceu sim. Isso foi muito oportuno você projetar novamente, até para que, como eu falei, né, quem for assistir futuramente entenda que existe um tutorial, como você bem trouxe, um passo a passo, do que eu tenho que levantar de questões ao ler o manuscrito, e de fato a carta modelo de como que eu tenho que apresentar as minhas sugestões de melhoria de maneira polida, de maneira educada, de maneira técnica, né, sem paixões, sem vieses, mas sim de maneira o mais clara possível, uma vez que a gente tem que, né, sempre se colocar na posição do outro. Quem submete um manuscrito é porque, né, tem ali, está ali no interesse de publicar. Então, do mesmo jeito que nós também queremos ouvir um parecer técnico, claro, conciso, nós também temos que oferecer isso quando formos os pareceristas desses manuscritos. Clarissa, esclareceu totalmente. Agora, deixa eu aproveitar aqui que eu estou com o microfone aberto. E aí, assim, né, como você foi e é minha orientada de iniciação, de trabalho de conclusão de curso, eu sei um pouco do seu histórico e sei que você, ainda na graduação, já redigiu o seu manuscrito e já teve aí a felicidade de submetê-lo para um periódico, né? Ou seja, um grande avanço para um aluno ainda na graduação redigir um manuscrito em inglês e submeter para periódico de elevado fator de impacto. E aí eu queria, né, claro, poxa, que oportunidade, né? Muitos dos colegas talvez estão ouvindo falar ou ouvirão pela primeira vez a palavra artigo científico, graduação, parece que essas duas palavras não cabem na mesma frase, mas sim, cabe e é possível. Queria ouvir de você, traz um pouco para nós, um pouco dessa sua vivência no preparo do manuscrito, pensando no guia dos autores, pensando na escolha do periódico, porque isso tudo conversa diretamente com um futuro parecer e assim por diante. Por favor, fique à vontade, Clarice. Certo. Então, na nossa trajetória, né, eu falo na nossa porque eu tive uma ajuda aí dos demais autores, né, na escrita mesmo do manuscrito, foi algo bem desafiador, mas ao mesmo tempo é isso, assim, a gente foi procurando, por exemplo, com relação aos periódicos, né, periódicos que se encaixassem no tema, que tivessem um alto fator de impacto ali, então visando sempre algo muito bom, e tendo a esperança ali alta mesmo, do nosso trabalho. Então, a gente procurou esses periódicos que tinham uma linha ali no que a gente queria, né, na onde a gente pensava em publicar, e que se relacionassem com o tema, né. E aí, cada periódico, ele tem a seção que chama Guide for Your Authors, que é basicamente o guia dos autores, né, que tem tudo incluso nele, tudo que você precisa e para publicar, para fazer a sua publicação do seu manuscrito naquela revista científica. Então, tem uma série de passo a passos que você tem que seguir, né, para conseguir fazer a publicação ali. Então, até isso, assim, dessa questão de formatação, para cada periódico é diferente. Então, se a gente fosse resubmeter, teria que passar por um crivo de novo e ajustar tudo. Então, assim, é muito importante que a gente siga, né, o que o periódico propõe, para que tenha tudo certinho. Então, desde das referências, do número da letra, da parte mais de formatação e desde de como as informações devem ser apresentadas, né? Porque tem periódicos revistas, né, científicas, que você apresenta a introdução de uma maneira, tem periódicos que tem algumas seções a mais que você tem que colocar que vem antes da introdução, e tem periódicos que não. Então é muito importante a gente definir, eu vejo assim, pelo menos, né, um foco e ir nele
e aí, a partir disso, ver o que dá para fazer, assim. Então, se você focar mesmo, né, em um periódico e tentar arrumar o seu manuscrito, né, levando em consideração isso, tudo que você já pensando anteriormente, né, tudo que o parecerista pode falar com relação ao seu manuscrito, e eu acho que essa é a sacada, assim, você pensar dessa maneira, de, se um parecerista visse o meu artigo agora, o que ele falaria sobre isso? A gente começa a meio que olhar dessa forma, né? Então, falaria isso e tal, então acho que eu preciso refazer essa parte, ou focar mais nisso aqui, não porque você está evitando críticas e acho que tem que ser 100%, mas porque realmente você quer melhorar ali o seu trabalho, para que as sugestões, né, sejam desses minor comments aqui. Então, sejam sugestões que não estejam tão ligadas à parte da estrutura científica mesmo do seu artigo, né, do fazer ciência ali, mais de gramática ou de coisas nesse sentido, é o que a gente busca, né. Então, eu acho que foi nesse sentido, assim, eu fui tendo essa maturidade de desenvolver esse pensamento de não só, eu vou realizar um parecer agora, mas o que no meu artigo eu posso utilizar, né, desse modelo do parecer aqui e começar a pensar como um parecerista mesmo para o seu próprio trabalho. Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Clarissa. Grato aí pelas respostas e por compartilhar um pouco da sua trajetória conosco. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu teria uma pergunta também, se me permitem. Eu queria saber se tem algum tópico dentro dos tópicos que você trouxe, né, do estudo, se tem um que seja importante focar mais nele do que nos outros, ou se realmente é uma coisa mais igualitária entre os tópicos. Então, algo que é muito importante, acho que tudo é muito importante, né, num artigo, mas acho que algo muito importante é a discussão, porque é ali que você vai dar cara mesmo para o seu artigo, né? Então, a introdução ali você vai trazer um panorama, material e métodos, você vai demonstrar como que você fez, os resultados são importantes também, porque você vai colocar o que você achou, né? Como toda a estatística aplicada, enfim. Mas eu acho que a discussão é onde realmente demonstra para onde que vai o seu artigo, né? Para que resultados que você teve, como que eles podem influenciar. Então, você vai pensando nisso e tendo a base, né, da literatura ali, para você poder aprender também com os seus resultados, né, aprender o que pode ter de novidade científica ali que ainda não tenha sido estudado, ou enfim. Se eu tivesse que falar, eu acho que falaria que a discussão é algo a se focar na hora de escrever, porque realmente é algo que acho que impacta bastante, né, o artigo. E no parecer, no geral, o que eu acho importante são os major comments, né, que eu comentei que vai ser os problemas maiores. E com certeza a sessão da discussão em algum momento vai aparecer, porque, igual eu falei, eu acho que fundamenta ali o lado que vai o seu artigo. Eu vejo assim. Entendi, é quase o gargalo ali do estudo, né? O que você tem Sim, que olhar e ficar pensando muito tempo. sim, sim. Aí queria saber se alguém tem mais uma pergunta, pode mandar no chat, ou fone, fiquem à vontade. Pode falar, professor. Ô, Clarissa, a gente, né, para quem pretende ou para quem tem um interesse de futuramente submeter um manuscrito para um desses periódicos científicos, existe, provavelmente sim, né? A resposta é essa, mas você pode comentar para nós qual seria o crivo ou qual seria o parâmetro que a gente baseia para escolher para qual periódico nós queremos submeter? Certo. Igual eu comentei, né? Eu acho que primeiro você pegar um periódico que seja da sua área de estudo
Então, não adianta você fazer todo um estudo sobre plantas e querer publicar no periódico de animais, né? Porque realmente não faz sentido, uma revista sobre animais. Mas acho que é isso, assim, você procurar periódicos que sejam do seu tema e do seu interesse também, e periódicos que têm ali um elevado fator de impacto, né? Uma elevada relevância, porque é isso que eu comentei, né? Eu acho que a expectativa tem que estar sempre alta da gente tentar publicar no melhor, no melhor periódico que a gente pode tentar publicar com base no nosso manuscrito, né? Porque se você faz ele corretamente, ele tem todo esse cuidado, né, na hora de fazer algo bem feito, obviamente que você vai buscar por um periódico que seja que abranja ali o que você espera do seu artigo, né, para que ele possa ser entregue para mais pessoas. Então, tem a questão do Open Access também, que você pode tentar achar. Acho que congelou a imagem e o microfone da Clarissa. Acho que sim, para mim É isso? congelou também. Ela estava Tá. começando a construir. Periódico. Ui, acho que ela vai voltar. Estava começando a construir o raciocínio do Open Access, né? Clarissa, nos ouve? Tô ouvindo, vocês estão me escutando? Deixa eu parar minha apresentação aqui, que eu acho que eu tô. Acho que agora eu vou, Clarissa. Você estava começando a desenvolver o Voltou? raciocínio do Open Access, quando travou. Tá. Pra mim ainda tá meio travado aqui, então qualquer coisa vocês me avisam. Por aqui tá indo normal. Acho que Tá indo normal, tá? Eu vou continuar falando, então qualquer coisa, aí você levanta a mãozinha. tá bom. Mas, então, o que eu tava falando, né, com relação ao Open Access, é de você procurar, né, ali periódicos que o seu trabalho seja entregue mesmo. Então, esse acesso aberto, por exemplo, é algo que você pode levar em consideração na hora de escolher o seu periódico. É óbvio que tem alguns que cobram algumas taxas, né, para publicação, mas a gente busca sempre o que seja mais acessível, tanto gratuito, mas que tenha um alcance bom ali, que entregue bastante para a nossa área mesmo, para poder ser uma contribuição científica de um estudo mesmo para a área que você está buscando. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu perdi um pouco a linha de raciocínio quando deu uma travada, mas acho que era nisso que eu queria chegar, assim. De você buscar algo que seja bom, que seja impactante e que mais pessoas consigam ver o seu trabalho, né? O seu projeto. Que acho que é isso que é a ciência. Obrigado, Clarissa. Muito bom. Mais alguém teria alguma dúvida? Bom, gente, então acho que eu vou caminhando aqui para o final. Queria parabenizar a Clarissa por essa palestra maravilhosa, por tirar as nossas dúvidas super bem. Eu acho que é super importante a gente começar a pensar nisso durante a graduação. Geralmente não é uma coisa que a gente tem tanto contato dentro da graduação, essa parte de submissão de artigo mesmo, e ter esse contato com a parte de revisão, o que o parecerista está pensando, às vezes a gente consegue escrever um artigo com muito mais qualidade. Então, queria agradecer a Clarissa. Queria abrir a palavra para você também dar suas considerações finais. Eu queria agradecer só a todo mundo que participou, todo mundo que está vendo a gravação depois. Acho que é um assunto muito importante, assim como todos os assuntos desse workshop. E é algo que para a gente é muito bom também, a gente consegue se desenvolver muito, eu acredito, nesses eventos, assim. Então, acho que é super importante e uma via de mão dupla, né?
da mesma forma que vocês acabam aprendendo com a gente, né, com o grupo de pesquisa, a gente acaba também aprendendo e se desenvolvendo ao fazer o workshop. Também é uma oportunidade muito legal que eu recomendo que, se vocês tiverem oportunidade um dia, mergulhem nessa. Então, é isso. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada a todos que estiveram presentes aqui. E até amanhã. É a nossa penúltima palestra, né? Amanhã. Pode falar, professor. Não, maravilha. A gente que agradece a Clarissa mais uma vez aí por todo o empenho, por todo o engajamento com o tema dela. Clarissa, claro que, obviamente, mais pessoas que talvez não lhe conheçam verão essa apresentação. Você quer compartilhar conosco os seus contatos, caso alguém queira contatá-la futuramente para sanar dúvida, alguma dica? Posso compartilhar, assim, pelo chat ou eu falo mesmo, será? Ou eu... Os dois, talvez. Tá. Bom, não tem muito erro. O meu e-mail da UFSCar aqui é clarissa.arthur, com TH, @estudante.ufscar.br. Aí, se vocês quiserem me mandar qualquer mensagem, eu vou mandar aqui no chat também. Sintam-se à vontade. E acho que é isso. O WhatsApp também, vou mandar aqui. É 19997885899. Legal, Clarissa. Muito obrigado. Muito obrigada, Clarissa. Agradeço também novamente a presença de todos. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.